Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo anterior, a gente deduziu que a derivada do seno é o cosseno. Nesse vídeo, a gente vai dar continuidade a essas demonstrações de derivadas e mostraremos que a derivada do cosseno é menos o seno, ou seja, tem aí uma inversãozinha de sinal. Depois, a gente vai utilizar esses dois resultados para demonstrar a derivada da tangente. A gente vai ver que a gente não precisa ficar decorando esse resultado, né? Por quê? Porque ele sai justamente da aplicação da regra do quociente das derivadas, sabendo, né, obviamente, que a derivada do seno é o cosseno e que a derivada do cosseno é menos o seno. Tranquilão? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora pro vídeo! Vamos então aqui deduzir que a derivada do cosseno é menos o seno. Só que, como de praxe, a gente vai enunciar aqui o conceito de derivada, que é uma das formas mais eficazes aí para você sempre revisar os conceitos, né? Então, sabemos que f' de x, ou seja, a derivada de uma função qualquer, é o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Então, o que a gente sabe? Né? Se a gente tem essa derivada aqui, né, o enunciado da derivada genérica, a gente sabe que o cosseno linha de x, a derivada do cosseno, é o limite com h tendendo a zero do cosseno de x mais h menos o cosseno de x, tudo isso sobre h. Ou seja, a gente só aplicou aqui a definição. Agora, conforme a gente já tinha visto no vídeo da derivada do seno, cujo link está aí na descrição, e se você tiver qualquer dúvida, pode voltar lá para conferir, a gente tinha lá o seno da soma. Aqui agora a gente tem um paralelo, que é o cosseno da soma. E se você não lembra do ensino médio, né, o cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, troca o sinal, então se aqui é mais, vira menos, seno de A, seno de B. Então, cossa A, cossa B, troca sem saber. Beleza, ou seja, a gente vai substituir o cosseno da soma ali, né, em cosseno de x mais h, ou seja, a gente vai fazer o A sendo o nosso x e o B sendo o nosso h. Então, só vou trazer esse rascunho aqui para baixo, para que a gente possa utilizar aqui a cola, e aí vai ficar então da seguinte forma. O cosseno linha, né, ou seja, a derivada do cosseno é o limite com h tendendo a zero de cosseno de x vezes o cosseno de h, cosseno de um vezes cosseno do outro, né? Troca o sinal, seno de x vezes o seno de h, menos o próprio cosseno de x que já estava ali. Ok, tudo isso dividido por h. Agora a gente pode apagar aqui a nossa colinha. Beleza. Ok, agora que a gente vai fazer algo similar novamente ao vídeo anterior. A gente vai colocar o cosseno em evidência. Vai ficar um cosseno de h menos 1, porque aqui está menos cosseno. Então vamos fazer aqui, vai ficar um limite com h tendendo a zero. Cosseno de x a gente vai colocar em evidência. Vai ficar cosseno de h menos 1, beleza, menos o seno de x vezes o seno de h, tudo isso sobre h. E agora a gente vai aplicar aqui a propriedade do limite. Limite da subtração é a subtração dos limites. Subtração porque tem um menos aqui, né? Beleza. A gente vai fazer isso porque os limites existem. Afinal, a derivada do cosseno existe e vale o menos seno, conforme a gente vai demonstrar aqui. Então, vamos separar aqui em dois limites. Vai ficar um limite com h tendendo a zero do cosseno de x vezes cosseno de h menos 1, tudo isso sobre h, lembrando que o denominador vai ser comum para os dois, menos limite com h tendendo a zero de seno de x vezes o seno de h, tudo isso sobre h. Agora, mais uma vez, né, a gente vai colocar tudo que depende de x fora dos limites. Por quê? Porque aqui a variável que interessa é h. Então, o cosseno de x vai sair aqui desse primeiro limite e o seno de x vai sair aqui desse segundo limite. Então, vai ficar
cosseno de x vezes limite com h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 sobre h menos, então seno de x vai sair, seno de x vezes o limite com h tendendo a zero do seno de h sobre h. Agora preste atenção aqui, ó. De novo, limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h é o limite trigonométrico fundamental. Então, esse limite aqui, ele vale 1. E limite com h tendendo a zero de cosseno de h menos 1, a gente resolveu no vídeo anterior. Então, se ficou alguma dúvida, se você quer descobrir como resolve esse limite aqui, essa indeterminação do tipo 0 sobre 0, é só voltar aí na derivada do seno, no vídeo que está aí na descrição. Você vai ver como a gente resolve isso aqui e a gente demonstrou que esse cara vale 0. A gente vai lá, multiplica pelo conjugado, utiliza lá a relação trigonométrica fundamental, aplica o limite trigonométrico fundamental, propriedades do limite, enfim, mostramos que vale 0. Então, a gente conclui que a derivada do cosseno, o cosseno linha de x, é só o que sobrou. Se esse cara vale 0, 0 vezes cosseno vale 0, menos seno de x vezes 1, que é o limite trigonométrico fundamental, vai dar o menos seno de x, que era o que a gente já queria demonstrar. Agora que a gente já sabe quem é a derivada do cosseno e já sabemos quem é a derivada do seno, nós vamos utilizar esses resultados em conjunto com a regra do quociente das derivadas para mostrar que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, sabemos que, vamos lá, o que a gente já sabe? A derivada do seno é o cosseno. Beleza, esse vídeo a gente já tem aqui gravado. Além disso, sabemos que a derivada do cosseno, acabamos de demonstrar, é menos o seno de x. E o que a gente sabe? A gente sabe que se eu tiver f de x sobre g de x e quiser calcular a derivada, ou seja, aplicar aqui a regra do quociente das derivadas, isso aqui vai ser igual a derivada da de cima, f' de x, beleza, vezes a de baixo, que é o g de x, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, tudo isso sobre o quadrado da de baixo. Ou seja, a gente consegue usar essa regrinha desde que a função g, né, claro, seja diferente de 0. E por que a gente consegue utilizar isso aqui para tangente? Porque a tangente é um quociente. A tangente é o seno sobre o cosseno. Então, o nosso seno seria a fzinha, a função f, e o cosseno faria o papel aqui da função g. Portanto, né? Portanto, a derivada da tangente, né? Derivada da tangente vai ser igual à derivada do seno de x sobre o cosseno de x. Então, vamos aqui aplicar a regra do quociente, né? Então, vai ser a derivada do seno, que é a de cima, vezes o próprio cosseno, menos a de cima, que é o seno, vezes a derivada da de baixo, derivada do cosseno, tudo isso sobre o cosseno ao quadrado de x. Agora, a derivada do seno é o cosseno. Então, vamos fazer aqui na linha de baixo. A derivada do seno é o cosseno. Então, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Então, vai ficar aqui menos seno de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Agora, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, a gente sabe, pela relação trigonométrica fundamental, que vale 1. Então, isso aqui tudo é igual a 1. Portanto, isso aqui vale 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente sabe que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, então a gente pode colocar essa potência aqui em toda a fração. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre cosseno de x, tudo isso ao quadrado. E a gente sabe
que o inverso do cosseno é justamente a secante. Então, a gente conclui que a derivada da tangente tan' de x é a secante ao quadrado de x, conforme a gente já queria demonstrar. Beleza? Você deve ter percebido uma grande similaridade nas soluções para as derivadas do seno e do cosseno. Basicamente, a gente seguiu aqui o mesmo padrão de resolução. Já para a derivada da tangente, a gente aplicou aqui uma regra de bolso, a regra do quociente das derivadas. E é por isso que boa parte dos alunos e alunas adoram o conteúdo de derivadas em relação a limites. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de propriedades e regrinhas que facilitam muito a solução. E você vai perceber isso em alguns exemplos que a gente vai trazer aqui no Desvendando Exatas. Eu costumo dizer que a definição de limite, o próprio conteúdo de limites ali é um conteúdo mais formal, mais clássico, até porque derivada é um limite, então é preciso ficar mais consolidado esses conteúdos mais formais matematicamente. Só que, de forma geral, você tem percebido, e eu tenho certeza disso, que não é nada difícil, desde que você domine os conteúdos predecessores, os conteúdos mais básicos. Belezinha? Então, não se esqueça de curtir, comentar, deixar registrado aí caso tenha ficado qualquer dúvida. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.